Antigamente, a medicina tinha um problema que eles não conseguiam explicar o que acontecia. Eles não conseguiam explicar por que alguns pacientes recebiam sangue e sobreviviam e ficava tudo bem, enquanto que outros pacientes recebendo esse mesmo sangue começavam a apresentar sintomas muito expressivos e acabava levando esse paciente ao óbito. Foi apenas no início do século XX que um médico austríaco começou a perceber que quando ele misturava alguns sangues, ele sofria um tipo de aglomeração e que essas aglomerações poderiam de alguma forma explicar por que alguns pacientes não tinham sintomas nenhum e outros eram incompatíveis àquele sangue que eles estavam recebendo. Foi depois de muita pesquisa que esse médico descobriu que o sangue dos seres humanos apresenta 4 tipos: o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. O que diferencia esses quatro tipos sanguíneos são o aglutinogênio. O que é isso? É uma proteína que fica na parede da membrana das hemácias, dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Esse aglutinogênio pode ser do tipo A ou do tipo B. Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho as hemácias do nosso sangue, aqueles glóbulos vermelhos, e os antígenos que podem estar presentes nesses glóbulos vermelhos, ou também chamados de aglutinogênio. Então, eu tenho o antígeno A, o antígeno B e o antígeno AB. Quando a hemácia apresenta o antígeno A aqui na membrana, a gente chama a pessoa de grupo sanguíneo tipo A. Quando ela tem o antígeno B aqui, a gente diz que a pessoa tem tipo sanguíneo B. Se ela apresentar os dois antígenos, a pessoa é tipo AB. E quando ela não apresenta nenhum dos antígenos, ela é do tipo O. Mas o que acontece? Junto dos antígenos, o corpo também pode produzir anticorpo no plasma, também conhecido como aglutininas. Então, olha só, se a pessoa tem o antígeno tipo A nas hemácias, ela vai produzir a aglutinina tipo B, que seria um anticorpo que vai combater o aglutinogênio tipo B. Enquanto que quem tem o antígeno B vai produzir o anticorpo tipo A. Então, ele vai combater o antígeno A. Quando a pessoa tem o sangue com antígeno AB, ele não produz nenhum anticorpo. E se a pessoa for do tipo O, ela vai produzir tanto o anti-A quanto o anti-B. Mas como que a gente sabe qual é o tipo sanguíneo que a pessoa tem? A gente vai pegar uma lâmina e pingar 2 gotinhas de sangue da pessoa nessa lâmina. Se ela for do tipo O, na hora que for aplicado o anti-A e o anti-B, não vai ter aglutinação, porque como ele não tem nas hemácias o antígeno do tipo A ou B, não vai ocorrer a formação de aglomerados por causa do anticorpo tipo A ou tipo B. Então, não vai ocorrer o combate dessas hemácias, né? Se a pessoa tiver o sangue tipo A, vai acontecer a aglutinação quando for pingado o anti-A, porque o anti-A vai começar a agir com os antígenos A e vai formar esse aglomerado. No caso do tipo A, eu vou pingar o anti-B e não vai acontecer nada. Com o tipo de sangue B, vai ser o contrário. Quando eu pingar o anti-B, vai ter aglutinação. E aqui, quando eu pingar o anti-A, não vai acontecer nada. Quando a pessoa é tipo AB, vai acontecer aglutinação tanto quando for pingado o tipo A, o anti-A, ou o anti-B. Falando de genótipos, então, do sistema sanguíneo. Como o tipo A e o tipo B são dominantes, eu vou considerar o genótipo do tipo A quando ele for isão A ou isão A carregando um recessivo izinho.
Para a pessoa que for tipo B, ela vai ter duas possibilidades também. Ou ela é IB-IB, sendo homozigoto aqui, ou ela pode ser heterozigoto, tendo IB e Zinho. Quando a pessoa é tipo AB, o único genótipo que ela pode portar é o IA e o IB. Enquanto que quando a pessoa é tipo O, ela vai ser recessivo, Izinho, não vai carregar nem o tipo A e nem o tipo B. Além do sistema ABO, né, que são aquelas proteínas que podem ser tanto tipo A quanto tipo B presente nas hemácias, a gente também tem o fator RH. O fator RH também é uma proteína e ela pode ou não estar presente nas hemácias. Quando ela está presente na hemácia, a gente chama esse portador de positivo. Quando ela não está presente na membrana da hemácia, é negativo. É por isso que toda vez que vocês escutam que alguém está falando de uma tipagem sanguínea, ela vem sempre acompanhada de um positivo ou um negativo. Então, por exemplo, essa pessoa é O positivo, essa pessoa é AB negativo. É por causa do fator de RH. Esse fator também é muito importante de ser levado em consideração quando a gente vai fazer a transfusão sanguínea, sendo o positivo dominante, o negativo recessivo. Então, uma pessoa que é positiva para o RH, ela pode receber sangue tanto de positivo quanto de negativo. Porém, uma pessoa que é fator RH negativo, ela só vai poder receber sangue de fatores negativos, porque se ela receber do positivo, vai acontecer a aglutinação. Vamos dar uma olhada na nossa tabelinha de doador então, olha só. O AB positivo, ele é um receptor universal, ele pode receber sangue de qualquer outro fator sanguíneo, qualquer fator. Tanto AB, positivo, negativo, tanto faz. A pessoa que é AB negativa, ela pode receber, então, só de fatores negativos, no caso, O negativo, B negativo, A negativo, AB negativo. A pessoa que é A positiva, ela pode receber de O, tanto negativo quanto positivo, e de A, tanto positivo quanto negativo. Já quem é tipo A negativo, ela pode receber apenas de O negativo e de A negativo. Quem é B positivo pode receber tanto de O positivo e negativo, quanto de B positivo e negativo. Quem é B positivo pode receber de O negativo e B negativo. Quem é O positivo pode receber só o tipo O, tanto positivo quanto negativo. E quem for o O negativo só pode receber de O negativo. A gente fala que o tipo O negativo é o doador universal, porque ele pode doar para todo mundo, porém ele só pode receber dele mesmo. E o AB positivo é o receptor universal, porque ele pode receber de todo mundo, mas ele só pode doar para ele mesmo. Existe um fenômeno chamado eritoblastose fetal. Esse fenômeno ocorre quando mulheres que possuem o RH negativo no sangue acabam engravidando de crianças que possuem RH positivo. Olha só o que acontece nesses casos. Então aqui a gente tem uma mulher que tem fator RH negativo no sangue. E na primeira gravidez, ela vai ter uma criança que tem fator RH positivo. Então, nesse caso, essa criança tem um pai que tem o sangue positivo, por isso que ela herdou esse fator. Durante a gravidez, o sangue da mulher não vai se misturar com o da criança, porém no parto isso pode acontecer. Quando isso acontece, o corpo da mulher ela vai começar a produzir anticorpo anti-RH. Se essa mulher engravidar de novo de outra criança com fator RH positivo e o corpo detectar esse fator, esses anti-RH vão começar a atacar o sangue da criança.
Então, se essa gravidez não for acompanhada, pode ocorrer alguns probleminhas de rejeição do feto. É por isso que toda vez que a mulher ela fica grávida, ela tem que passar por um médico e o médico vai verificar tudo isso logo no início da gravidez para evitar esse tipo de situação. Vamos estudar agora um probleminha envolvendo a tipagem sanguínea. Olha só. Uma mulher pertence ao tipo sanguíneo A, teve uma criança pertencente ao tipo B, que sofreu eritroblastose ao nascer. O pai da criança é receptor universal e também teve eritroblastose fetal. Então ele pergunta: a probabilidade desse casal ter uma criança com o mesmo fenótipo da mãe é de... O que o problema está informando? Está falando que a mãe é tipo A. Então eu coloco o I, A aqui em cima. Só que aí, ela é tipo A, mas será que ela é A dominante ou ela traz algum fator recessivo aí? Sofreu eritroblastose fetal ao nascer. O que isso me indica, pessoal? Para acontecer uma eritroblastose, a mãe ela precisa obrigatoriamente ter fator RH negativo e o filho ter fator RH positivo. Então, isso me indica que esse filho vai ter um Rão aqui e um Rinho. Já que a mãe é fator negativo, ela é recessiva, então ela só carrega alelo negativo, que é o recessivo. Então isso me indica que a mãe é Rinho. E ele fala também que o pai da criança é receptor universal. Qual é o tipo sanguíneo que é receptor universal? É o AB, que ele pode receber de todo mundo, que seria o AB. Então ele é IA, I e B. Olha só, esse pai, ele é AB e o filho nasceu com tipo B. Se a mãe ela carrega um fator para A e o filho não pegou esse fator para A também, ele não herdou, isso me indica que a mãe tem Izinho recessivo aqui. Ela carrega um fator de O, porque se ela carregasse 2A, o filho seria AB. Tudo bem? E tem mais um detalhe. Ele está falando que o pai da criança também teve eritroblastose fetal. Isso indica que a mãe, no caso a avó dessa criança, também é fator negativo. Se ela é fator negativo, ela só pode ter passado para o filho um fator negativo. E se ele teve eritroblastose, então ele obrigatoriamente é positivo. Então ele vai ter um Rão e um Rinho. Como essa mãe não passou o gameta de sangue tipo A, ela só pode ter passado o Izinho para esse filho. Legal, então a gente fechou qual que é o genótipo da mãe, do pai e da criança. Agora vamos ver a probabilidade do segundo filho, qual que vai ser. A gente distribui aqui no quadro de Pinheiro, vamos ver o pai então. IA é Rão, IA é Rinho, IB é Rão, IB é Rinho. Beleza, vamos ver a mãe então. IA é Rinho, IA é Rinho, mesma coisa, e, então não precisa repetir aqui. Izinho é Rinho. Vamos distribuir então. Agora ele pergunta: qual a probabilidade desse casal ter uma criança com o mesmo fenótipo da mãe? Se a mãe, cadê a mãe? Se essa mãe aqui, ela é A negativo,
possibilidades de dar A negativo, então. E A é rão, é rinho? Não. Porque esse rão vai ser fator positivo. E Azinho é rão, é rinho? Não, também. Porque esse rão vai ser fator positivo. E A é rinho? Sim, aqui a gente tem uma possibilidade de ser A negativo. E Izinho é rinho? Também. Aqui eu tenho uma probabilidade de ser A negativo. E A e B é rinho? Não, porque aqui vai ser tipo AB o sangue. E Izinho é rinho? Não, aqui é tipo B. E A e B é rinho? Também não. E Izinho é rinho? Também não. Então, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho duas possibilidades de dar o mesmo fenótipo. 2 em 8. Se eu simplificar isso daqui, vai dar o quê? Dividindo por 2, vai ser 1/4 de chances desse segundo filho ter o mesmo tipo sanguíneo da mãe. Alternativa B. Bom, pessoal, essa então foi a base da genética que eu passei para vocês. Mas assim, para vocês ficarem bons em genética, para ficar craque mesmo, não basta ficar só na teoria. Vocês precisam fazer exercício. Então, exercício em cima de exercício para conseguir pegar o jeito da genética, tudo bem? Então, não deixem de dar uma olhada nos exercícios, tanto do módulo de primeira lei de Mendel quanto de segundo, para conseguir entender como que isso cai no vestibular, tudo bem? Até sexta-feira. Tá bom, tá muito... Nossa, gente do céu, que letra horrorosa.